Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de Edgar Allan Poe. Um manuscrito encontrado numa garrafa. Manuscript Found in a Bottle, 1833. Da minha pátria e da minha família tenho pouco a dizer. O meu mau procedimento e o decorrer dos anos tornaram-me estranho a ambas. Graças ao meu patrimônio, tive o benefício de uma educação pouco comum, e a inclinação do meu espírito para a contemplação deu-me possibilidades de classificar metodicamente todo esse material instrutivo pelo estudo intenso acumulado. As obras dos filósofos alemães, sobretudo, causaram-me deleite, não por admiração pela sua eloquente loucura, mas pelo prazer que, por virtude dos meus hábitos de rigorosa análise, percebia suas falsidades. Por numerosas vezes censuraram-me pelo gênio azedo e pela falta de imaginação. O ceticismo das minhas opiniões tornou-me célebre. Na verdade, temo que uma forte inclinação para a filosofia da física tenha impregnado meu espírito de um dos defeitos mais comuns desse século, ou seja, o costume de relacionar com os princípios dessa ciência as circunstâncias menos suscetíveis de semelhante relação. Este preâmbulo é oportuno perante o receio de que o incrível relato que vou fazer seja considerado como o frenesi de uma imaginação desvairada, e não como a experiência positiva de um homem para qual não existiram nunca as lucubrações imaginativas. Passados muitos anos, sem proveito numa longa e longínqua viagem, embarquei nos anos 1800 em uma Batávia, na seca e populosa ilha de Java, para dar um passeio pelos arquipélagos das ilhas de Sonda. Viajei como simples passageiro, visto que não me impelia outro incentivo além de minha instabilidade nervosa, sempre tentadora como um mau espírito. Construído em Bombaim, o navio tinha aproximadamente 400 toneladas, e ia carregado de algodão, lã e óleo das ilhas Laquedivas, além de outros carregamentos, açúcar de palma, cocos e algumas caixas de ópio. Durante alguns dias permanecemos ao largo da costa oriental de Java, sem outro incidente que cortasse a monotonia da viagem, além do aparecimento de algumas ilhotas. Certa tarde, apoiado à borda do tombadilho, vi uma singularíssima nuvem isolada do lado noroeste do céu. Distinguia-se não só pela sua cor, como por ser a primeira que tínhamos visto desde a partida de Batávia. Observei-a atentamente até o pôr do sol. Ela estendeu-se de leste para oeste, marcando no horizonte uma linha nítida de vapor, que parecia um troço da costa muito mais baixo. De repente, a minha atenção foi desviada pelo aspecto vermelho e escuro da lua, e pela estranha fisionomia do mar. Esse último havia sofrido uma rápida transformação. A água parecia mais transparente que de costume, e distinguia-se claramente o fundo. Não o bastante isso, ao lançar a sonda, verificamos que estávamos a uma altura de 15 braças. O ar ficou intoleravelmente cálido, e estava carregado de exalações semelhantes a que emanam do ferro incandescente. Com a noite, a brisa amainou completamente, e fomos envolvidos por uma calma absoluta. A chama de uma vela, que ardia na popa, estava sem o menor movimento, e o cabelo, suspenso entre um indicador e um polegar, não oscilava. Assim sendo, como o capitão dizia que não havia nenhuma ameaça de perigo, e como derivávamos para a terra, ficamos tranquilos. Colheram-se as velas e lançou-se a âncora. Não se pôs a vigia de quarto e a tripulação composta principalmente de malaios deitou-se sobre a ponte. No entanto, fui para o meu camarote com alguma inquietação, porque tinha o pressentimento de uma desgraça. Todos aqueles sintomas faziam prever um ciclone, mas ao comentar com o capitão, este encolheu os ombros e ignorou minha preocupação. Como não consegui dormir à meia-noite, subi para a cobertura. Ao pôr o pé sobre o último degrau, fiquei assustado com o rumor profundo, semelhante ao que produz a rotação rápida de uma rota de redemoinho. Antes que pudesse averiguar a causa, senti o navio ser sacudido violentamente. Um golpe de mar derrubou-o de lado, e passando por cima de nós, varreu o navio da polpa à proa. A própria fúria do vento contribuiu para o salvar, embora tenha mergulhado quase por completo na água. Como os seus mataréus ficaram livres, tornou a levantar-se lentamente,
balançou por um instante sob a enorme pressão da tempestade e, por fim, voltou à antiga posição. Milagre! Escapei da morte. Atordoado pelo violento choque da água, encontrei-me, ao voltar a mim, entre o cadestre e o timão. Consegui, com muito esforço, levantar-me e olhar à minha volta. Imaginei que estávamos no meio da arrebentação do mar contra os escolhos. Tão terrível era o redemoinho em que nos encontrávamos. Logo depois, ouvi a voz de um velho sueco que tinha embarcado minutos antes de um navio deixar o porto. Chamei-o, aos gritos, e cambaleando dirigiu-se para mim. Então descobrimos que éramos os únicos sobreviventes do desastre. Tudo o que estava sobre a cobertura, exceto nós, tinha ido pela borda fora. O capitão e os marinheiros morreram durante o sono, porque os seus camarotes foram inundados. Sozinhos, nada podíamos fazer para salvar o navio. Pior que isso, tínhamos a certeza de que iríamos morrer de um momento para o outro, e éramos acossados pelo furacão e a água precipitava-se de todos os lados. Apesar disso, verificamos que as bombas funcionavam e que o carregamento não tinha sofrido muito. No período de 5 dias e 5 noites inteiras, em que vivemos de alguns pedaços de açúcar de palma, o barco continuou a sua correria com uma incalculável rapidez, impelido pelas correntes de ar que se sucediam assustadoramente e que, sem igualar o primeiro ímpeto do tufão, eram bem mais terríveis que a qualquer outra tempestade conhecida. Nos primeiros dias, a nossa rota, salvo ligeiras variações, foi a do sudoeste em direção à costa da Nova Holanda. No 5º dia, o frio aumentou, embora o vento viesse do norte. O sol ergueu-se com um esplendor amarelento e doentio, sem projetar uma luz clara. Não se via nenhuma nuvem, mas o vento esfriava e soprava furioso. Perto do meio-dia, o aspecto do sol chamou a nossa atenção. Realmente, não desferia a verdadeira luminosidade, e sim uma espécie de fulgor sombrio e triste, sem reflexos, como se todos os seus raios estivessem polarizados. Antes de mergulhar no mar, o seu clarão central desapareceu repentinamente, como se um poder inexplicável o tivesse apagado de súbito. Não era mais que uma rosa pálida e prateada quando se precipitou no oceano insondável. Em vão, esperamos a chegada do 6º dia. Esse dia ainda não chegou para mim. Para o sueco, não chegou nunca. A partir desse momento, ficamos sepultados em trevas, muito espessas, e não distinguíamos um objeto a 20 passos do navio. Envolvia-nos uma noite eterna que não era sequer aliviada pelo resplendor fosfórico do mar, ao qual estávamos acostumados nos trópicos. Observamos igualmente que, apesar da tempestade continuar raivosa e enfurecida, já não sentíamos nenhuma ressaca, nem a marola, que nos acompanhavam e sacudiam dias antes. O horror tomou conta de nós. Só havia escuridão impenetrável e o negro deserto de ébano. Pouco a pouco, ia se infiltrando no espírito do velho sueco um terror supersticioso, e minha alma mergulhava em muda estupefação. Desistimos de reparar e cuidar do barco. Em vez disso, abraçados ao mastro, passamos aos nossos olhares amargamente sobre a imensidão oceânica. Não tínhamos os meios para calcular o tempo e não podíamos fazer mais que pequenas conjecturas sobre a nossa situação. Estávamos certos, contudo, de ter ido muito mais para o sul que nenhum dos anteriores navegantes, e surpreendia-nos não encontrar o natural obstáculo de gelo. Cada minuto nos parecia ser o último de nossa existência, e cada onda nos parecia a derradeira que veríamos. Realmente, só por milagre, escapamos de ser engolidos pela fúria do mar. Enquanto o meu companheiro falava da leveza do carregamento e recordava as excelentes qualidades do navio, eu já tinha renunciado de antemão à vida. Aliás, preparava-me melancolicamente para a morte, que nada poderia deter mais de 1 hora, porque a cada novo avanço do barco, aquele mar negro e prodigioso adquiria um aspecto mais lúgubre e fatal. Algumas vezes, a uma altura maior que a do albatroz, mal conseguíamos respirar. Outras vezes, descíamos vertiginosamente ao fundo de um inferno líquido, onde não parecia existir ar nem som. Estávamos no fundo de um desses abismos, quando um súbito grito do meu companheiro rasgou sinistramente a noite. "Olhe, olhe!" exclamou em meu ouvido. "Deus onipotente!" Uma luz vermelha, com um brilho sombrio e triste, flutuava e lançava sobre o barco um reflexo vacilante. Levantei o olhar e presenciei um espetáculo que me gelou o sangue nas veias.
A altura tremenda, justamente por cima de nós e sobre a própria crista do precipício, passava um barco gigantesco, talvez de 4.000 toneladas, embora empoleirado no alto de uma onda 100 vezes mais alta do que ele. Parecia de dimensões muito maiores do que de qualquer outro barco de linha ou da Companhia das Índias. O seu enorme casco, pintado de um negro carregado, não era aligeirado por nenhum dos ornamentos próprios do navio. Uma simples fileira de canhões devolvia, refletida pela sua superfície polida, a luz de numerosos faróis de combate que se balançavam nos seus mastros. Mas o que mais nos assombrou foi o fato de navegar com as velas desfraldadas, no meio daquele mar sobrenatural e tempestuoso. Durante um momento, no profundo terror, vacilou no alto do abismo, depois estremeceu, inclinou-se e, por fim, deslizou pela vertente abaixo. Confesso que nem sei como consegui conservar o sangue frio para dominar o pavor. Recuei o mais que pude e aguardei impávido a catástrofe que deveria esmagar-nos. A nossa embarcação já não lutava com o mar e mergulhava de proa, lentamente. Dessa forma, o enorme e misterioso navio chocou com a parte de nosso que estava debaixo da água. Consequentemente, foi arremessado para o cordame da sua mastreação. Quando caí, o navio teve um momento de quietação, depois virou rapidamente. Essa natural confusão fez com que minha presença passasse despercebida. Não tive muito trabalho para escapar sem ser visto pela escotilha principal e pude esconder-me no canto mais obscuro e afastado da calheta. Não sei dizer como nem por que eu fiz. O que me levou a isso foi um vago sentimento de terror que se apoderou de meu espírito perante o aspecto de sua tripulação. Não me lembro de nenhuma raça que apresentasse aquelas características de indefinível variedade e que pudesse produzir tantas razões de dúvida e de desconfiança. Ao ouvir um ruído de passos, me encolhi todo. Um homem passou diante de meu esconderijo. Não podia ver o seu rosto, mas pude observar o seu aspecto geral. Tinha toda a aparência de um ser débil e caduco. Os olhos sentiam o peso dos anos e um tremor constante sacudia-lhe o corpo. Falava consigo mesmo, com uma voz débil e entrecortada, em palavras de um idioma incompreensível, enquanto revolvia um canto onde se empilhavam instrumentos de forma estranha e cartas de navegação deterioradas. Os seus gestos e atitudes eram uma mistura singular de fraqueza e de uma segunda infância e da dignidade solene de um deus. Ao fim de certo tempo, voltou para a cobertura e já não o vi mais. Minha alma teve um sentimento indescritível, uma sensação impenetrável à análise que não tem tradução dos dicionários conhecidos e cuja significação receio muito menos que tenha vindo a encontrar-se no futuro. Para um espírito constituído como o meu, esta última consideração era um verdadeiro suplício. Tenho o pressentimento de que nunca poderei revelar nunca o verdadeiro significado das minhas ideias. Elas devem permanecer indefiníveis, visto que brotam de fontes absolutamente inéditas. Um novo sentimento, uma nova identidade incorporou-se na minha alma. Há muito tempo que pisei pela primeira vez na cobertura deste navio e os raios do destino concentraram-se cada vez mais. Que gente incompreensível, passam ao meu lado sem me ver, embebidos em meditações cuja natureza não posso adivinhar. Seria loucura minha esconder-me deles, porque eles não podem me ver. Há pouco passei em frente do imediato, e antes disso, aventurei-me ir até o próprio camarote do capitão, onde arranjei o que precisava para escrever o que antecede o que se seguirá. Pretendo escrever este relato de vez em quando, e é certo que não terei forma nem ocasião de o transmitir ao mundo, mas pelo menos tentarei, e em último caso, enfiarei o manuscrito numa garrafa e o lançarei ao mar. Recentemente fiz muitas observações sobre a estrutura do barco. Embora bem armado, não creio que se trate de um navio de guerra. A sua mastreação e a sua tripulação derrubam bem esta ideia. Sei exatamente o que não é, mas seria impossível dizer o que é. Ao examinar a forma estranha e singular deste navio e suas colossais proporções, a prodigiosa quantidade de velas que tem, a sua proa severamente simples e sua polpa de um estilo exagerado, creio que a percepção das coisas não completamente desconhecidas atravessa meu espírito como um relâmpago, misturando-se sempre a essas sombras flutuantes da memória uma inexplicável recordação das velhas lendas estrangeiras de séculos antiquíssimos. Examinei detalhadamente todo o madeiramento do barco.
é feito de materiais desconhecidos para mim, e parece-me impróprios para o uso que foram destinados, visto que é de extrema porosidade, independentemente do desgaste natural resultante de uma longa navegação por estes mares e da podridão de velhice. Talvez considerem demasiado sutil a observação que vou fazer, mas dá-me a impressão de ser feito de madeira muito semelhante ao do carvalho espanhol, se o carvalho espanhol pudesse ser dilatado por procedimentos artificiais. Ao reler a frase anterior, lembro-me do curioso dito de um velho lobo do mar holandês. É possível, dizia sempre que duvidavam do que dizia. Como é possível que há um mar onde os barcos engordam com os corpos vivos dos marinheiros? Há aproximadamente 1 hora tive a audácia de entrar no meio de um grupo de indivíduos da tripulação. Não repararam em mim, e embora permanecesse no meio deles, pareciam não terem o mínimo conhecimento de minha presença, tal como seu companheiro que vi pela primeira vez na calheta. Todos eles tinham o aspecto de uma grande decrepitude. Os seus joelhos tremiam de debilidade. A velhice curvava suas costas. A pele enrugada tremia com o vento. A voz era surda e sacudida. Os olhos estavam molhados de lágrimas senis, e os cabelos grisalhos pareciam fugir com a tempestade. Em volta deles jaziam espalhados instrumentos matemáticos de forma antiquíssima e de emprego fora de uso. O navio, com todas as velas desfraldadas, corria em direção ao sul, sacudido e abanado pelo mais terrível inferno líquido que um cérebro humano possa conceber. Abandonei a cobertura por não poder permanecer nela. A tripulação, no entanto, não demonstrara sofrer qualquer abalo. Parece-me o milagre dos milagres que o mar não nos tenha engolido de uma vez para sempre. Estamos condenados, sem dúvida, a bordejar indefinitivamente a eternidade, sem nunca mergulharmos no abismo. Deslizamos como aves marinhas sobre as ondas 1000 vezes, mais altas e mais temíveis de qualquer conhecida. Outras ondas colossais levantam as suas cristas por cima de nós, como demônios que não pudessem passar de simples ameaças e aos quais fosse proibido destruir-nos. Acabei por atribuir essa boa sorte perpétua à única causa natural que pode explicar semelhante efeito: o navio ser mantido por alguma corrente ou por redemoinhos submarinos. Frente a frente, vi o capitão. Ele estava no seu próprio camarote, mas, como eu supunha, não me prestou a menor atenção. Embora nada haja nele de superior ou inferior a qualquer homem, o assombro que senti na sua presença era impregnado de respeito e de terror supersticioso. Tem mais ou menos a minha estatura, é bem proporcionado e de aspecto robusto, mas a sua constituição não revela um vigor extraordinário. O que é verdadeiramente singular é a expressão de seu rosto, a intensa e terrível e sugestiva aparência de velhice, tão completa, tão absoluta, que cria no meu espírito um sentimento inefável à medida que vou olhando para ele. A sua fronte, embora pouco enrugada, parece ter 1000 anos. Os seus cabelos grisalhos guardam o passado, e os seus olhos, mais cinzentos ainda, como se profetizassem o futuro. O chão de seu camarote está juncado de estranhos volumes em folha, com cantoneiras de ferro, de instrumentos científicos desusados e de antigos mapas de uma forma completamente esquecida. Tinha a cabeça apoiada sobre a mão, e o seu olhar ardente e inquieto devorava um pergaminho com a assinatura e os selos reais. Falava consigo mesmo, como aquele marinheiro que vi pela primeira vez na calheta, e murmurava em voz baixa algumas sílabas de uma língua estranha. Embora estivesse muito perto dele, parecia-me que sua voz chegava aos meus ouvidos vindas de 1 milha de distância. O barco e o seu recheio estão impregnados do espírito de outras épocas. Os homens da tripulação deslizam como sombras dos séculos sepultados. Nos seus olhos vive a inquietação dos pensamentos ardentes. E quando, ao cruzarem comigo, as suas mãos são iluminadas pela luz lívida dos fanais, sinto qualquer coisa que nunca senti, embora minha vida esteja cheia de loucura das antiguidades. Embora me tenha banhado na sombra das colunas arrumadas de Baalbek, de Taldmor e de Persépolis, de tal forma que minha alma acabou por ser uma ruína. Ao olhar à minha volta, envergonho-me dos antigos terrores. Se a tempestade até agora me fez estremecer de horror, que sensações e que palavras para exprimir necessitaria agora em face da batalha do vento e do oceano? Uma batalha a qual os conceitos vulgares de tornado e simum
são triviais e inúteis. O barco ficou literalmente mergulhado nas trevas de uma noite eterna, num caos de água sem espuma, mas às distâncias circulares de uma légua, aproximadamente, podemos avistar bem distintamente e de vez em quando prodigiosas superfícies de gelo que sobem para o céu desolado como se fossem muralhas do universo. Como eu havia previsto, o navio está indubitavelmente numa corrente. Se pode chamar assim aquilo que vai rugindo e uivando através das brancuras glaciais, e que produz do lado sul um ruído estrondoso, 1000 vezes mais forte que a de uma catarata caindo verticalmente. É impossível imaginar o horror das minhas sensações. No entanto, a curiosidade de desvendar o mistério dessa terrível região é mais forte do que o terror, e até me reconcilia com a odiosa fisionomia da morte. Não há dúvida de que nos precipitamos à busca de um segredo incomunicável, cujo conhecimento só se consegue a custo da vida. Talvez esta corrente nos conduza ao próprio polo. Por muito estranha que seja essa suposição, é preciso acreditar nela. A tripulação passeia sobre o convés inquieta e trêmula. Todos os rostos têm uma expressão nova, mais parecida com o ardor da esperança do que com a apatia do desespero. Como temos todas as velas desfraldadas e o vento nos empurra, há momentos em que o navio salta fora do mar. De súbito, horror dos horrores, o gelo nos cerca, abre-se repentinamente, à direita e à esquerda, e damos voltas vertiginosas em imensos círculos concêntricos em redor das bordas gigantescas de um enorme anfiteatro, cujos muros se prolongam para além das trevas e do espaço. Mas já não me resta tempo para sonhar o meu destino. Os círculos apertam-se rapidamente e mergulhamos no abraço, cada vez mais cingido, do turbilhão, e através do mundo horrível do oceano e da tempestade, o navio estremece. Ó Deus, afunda-se! Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.